Olá, Juliane Stabile aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite e a oportunidade de estar compartilhando conhecimento com vocês. Tem algumas coisas bastante interessantes para a gente conversar sobre como atingir a nossa transformação corporal tão desejada. Vamos lá? Bom, vamos lá. O que nos impede de conseguir a transformação corporal que a gente deseja? A gente vai conversar hoje sobre alguns dados epidemiológicos, fatores que atrapalham a gente atingir a nossa meta, quais os recursos que a gente tem disponíveis e algumas estratégias auxiliares. Esse daqui é meu resultado depois de 16 anos adotando essas estratégias e realmente a gente, a cada dia, cada ano que passa, a gente fica melhor e isso daí não tem preço. É o que eu chamo de longevidade saudável, que é uma meta que todo mundo devia ter. Então, sobre a epidemia da globesidade, que infelizmente a gente sabe que está só aumentando. Aqui, o dado mais recente da Vigitel, que é a pesquisa epidemiológica via telefone que o Ministério da Saúde faz, a gente encontrou esse dado alarmante que mais da metade da população brasileira já está com excesso de peso, 55,4% das pessoas com excesso de peso. 70% das pessoas em geral já tentou emagrecer uma vez na vida, na verdade, daí é uma pesquisa americana. E o outro dado que a gente tem é que 95% das pessoas que tentam uma dieta restritiva volta a engordar. E isso já é um dado super importante como estratégia. Não adianta fazer uma dieta super restritiva, não adianta pular a refeição, não adianta ficar sem comer um período muito grande, porque isso não é uma estratégia de longo prazo, duradoura no longo prazo, tá? Então, o que as pessoas falam de por que elas acabam sucumbindo? Ah, eu não tenho tempo, tenho que cozinhar, tenho que preparar, tenho que comprar, isso eu não consigo fazer isso, não consigo ir para a cozinha. Ah, não consigo, a dieta é muito restritiva. Ah, você não está entendendo, eu tenho compulsão alimentar, eu preciso comer doce, preciso comer chocolate. Ah, sabe o que é? Meu metabolismo é muito lento, eu não emagreço de jeito nenhum. Ah, minha família não me ajuda, por isso que eu não consigo emagrecer. E não adianta, eu não tenho força de vontade. Mas, na verdade, a gente sabe que o buraco é mais embaixo. O que a gente precisa saber? Em primeiro lugar, a gente precisa saber que a nossa mente, como é que a gente funciona, está por trás de muitos dos mecanismos de sabotagem que a gente acaba aplicando. Os nossos hábitos interferem, as nossas emoções interferem, e é claro que as nossas escolhas nutricionais interferem no nosso resultado final e na nossa capacidade de atingir o resultado que a gente deseja. Então vamos lá. Como funciona a nossa mente? Ela exerce basicamente, de uma forma bem simplista, 3 ações. A primeira delas é que ela regula os processos metabólicos para não garantir que a gente permaneça vivo. A segunda coisa é que ela constrói a nossa memória durante o sono, cataloga as experiências do dia, constrói a nossa memória, que é a base do aprendizado e, portanto, da nossa sobrevivência. E a terceira coisa é que ela fica o tempo todo em estado de alerta, identificando ameaças de perigo iminente, para garantir a nossa sobrevivência. Como que funcionam as nossas escolhas? Ou a gente faz determinada coisa que nos aproxima do prazer, ou a gente faz para nos afastar da dor. E aqui, emagrecer é identificado como uma ameaça, porque você está saindo da homeostase, do equilíbrio metabólico seu, e você está comprometendo, provavelmente, o seu estoque, a sua reserva, a sua poupança de energia, que está armazenada lá sob a forma de massa gorda. Então, emagrecer representa uma ameaça, e muitas vezes a gente acaba entrando num platô, porque a nossa mente acaba diminuindo a taxa metabólica e a gente não come, mas também não gasta, e daí não consegue emagrecer. Os hábitos que a gente tem também são fatores fundamentais
para o nosso sucesso. O que é um hábito? É uma rotina, uma prática executada regularmente, são comportamentos automáticos que a gente adquire pela experiência e pela repetição, comportamentos repetitivos que acabam se tornando um hábito. Eles são, como eu já falei, automáticos e inconscientes, e a gente tem hábitos bons, saudáveis e hábitos ruins. Depende do seu objetivo. E no caso, por exemplo, que é de efetivar uma transformação corporal, se você faz atividade física, por exemplo, isso daí é um hábito bom, mas se você não faz atividade física, que é o nosso normal, a gente não foi concebido para gastar, para entrar em atividade, a gente foi concebido para manter e gastar o menos possível. Então, sair correndo por aí não é uma coisa natural do ser humano. A gente precisa de decisão para fazer isso. A outra coisa é dormir bem. Então, se você dorme bem, isso aí é uma coisa que ajuda no seu processo de transformação corporal. Ao passo que se você tem o hábito de dormir poucas horas de sono, isso provavelmente é uma coisa que interfere no seu resultado final. Como que o hábito é formado? Então, a gente fala que tem um loop, que acaba sendo um ciclo, que começa por um gatilho. Esse gatilho desperta um desejo que faz com que você entre em ação para atingir a recompensa. E isso é um ciclo que se repete toda vez que esse gatilho aparece. A primeira coisa que a gente aprendeu, logo que a gente é bebê, é que comer, ingerir um líquido docinho e quentinho, via de regra, aplacava o meu desconforto. Então, acaba sendo muito natural que toda vez que a gente está se sentindo desconfortável, ansioso, deprimido, triste, a primeira reação seja de comer alguma coisa, especialmente se essa coisa for doce e tiver um sabor aproximado de leite, que é o nosso aprendizado lá atrás. Então, brigadeiro é uma perdição e é uma coisa atávica que muitas vezes a gente não consegue, interromper. Então, as emoções, elas são gatilho para alguns hábitos, o comer é um deles, e sempre a gente está em busca de prazer, de liberação de dopamina, porque a dopamina diminui o nosso desconforto, e é exatamente isso que justifica alguns dos muitos deslizes que a gente acaba fazendo no nosso processo de transformação corporal. E é claro que as escolhas nutricionais são fatores fundamentais de sucesso para a transformação corporal. E o maior responsável, muitas vezes, pelo insucesso é a ignorância sobre o que e por que escolher determinado tipo de alimento. A oferta é muito grande de carboidratos simples e muito pequena, às vezes, dependendo do ambiente que você está, de proteína, de carboidrato complexo saudável ou mesmo de gordura boa. O ambiente e a comunidade são fundamentais para garantir sucesso na transformação corporal. É muito difícil de você empreender um processo de transformação corporal se o ambiente à sua volta é um ambiente que a gente chama de obesogênico. E, além disso, a gente tem que lembrar que comida geralmente é interpretada como recompensa. A gente celebra conquistas com comidas. E, além de tudo, tem um inimigo oculto, que é a sonegação de informação. Se você vai no supermercado, por exemplo, tem as prateleiras lá de alimento fit, saudável, zero. E quando você vai olhar a embalagem, no verso, com letrinha pequena, na lista de ingredientes, você acaba descobrindo que tem açúcar, que tem a farinha branca, por exemplo, além de vários conservantes. É o caso, por exemplo, de pão integral. Rótulo está escrito pão integral, mas você vai olhar lá a lista de ingredientes, começa com farinha de trigo enriquecido com ácido fólico e vitamina B. O que é isso? Farinha branca, que é a mesma coisa que açúcar em última instância. Então, a gente precisa tomar cuidado de verdade com aquilo que a gente está adquirindo como sendo saudável e que muitas vezes não é.
Mas o que eu quero falar para você é que tem luz no final do túnel. Sim, a gente consegue interferir nas nossas reações, nos nossos hábitos e nos nossos gatilhos. Então, a neurociência já demonstrou que, do mesmo jeito que tem, ah, inclusive, tem nome para isso. A neurociência estudou o processo que a gente chama de top-down e bottom-up. Bottom-up é quando o estímulo vem a partir do núcleo lá do prazer, que é um núcleo mais primitivo do nosso cérebro, e deflagra um estímulo para o nosso córtex pré-frontal para que a gente entre em ação, como é o caso dos gatilhos que a gente já viu aqui em relação à alimentação. Mas, por outro lado, através da decisão do córtex pré-frontal, a gente consegue modificar e incorporar novos hábitos, o que é extremamente promissor para garantir que a gente vai realmente conseguir atingir os nossos objetivos. E esse livro, Hábitos Atômicos, que eu quero compartilhar com vocês, é um livro excelente que fala exatamente sobre como adquirir novos hábitos. A primeira coisa que ele fala é que mais importante do que você ter uma meta clara, você precisa dela, mas você tem que prestar atenção nos processos, porque são eles que garantem que você vai conseguir chegar no resultado que você deseja. E a forma como você deve conseguir isso não é tomando a decisão de fazer uma grande transformação de uma vez, é fazer pequenos incrementos de 1% todos os dias em direção à sua meta. Incorporar novos hábitos pequenos, fazer com que eles sejam bem pequenos e, portanto, atraentes e muito fáceis de fazer, e você vai aos poucos incrementando 1% até que você consegue realmente ter incorporado um hábito novo de uma forma mais fácil. É o caso, por exemplo, da decisão de começar a ler e de decidir a ler uma página, um parágrafo por dia, é a decisão de começar a querer correr e começar a andar alguns em volta do quarteirão, ou alguns metros por dia, até que você consiga correr 5, 10, 42 quilômetros, como é uma maratona. E aqui uma outra coisa que é super interessante é que não é o período de tempo que determina que você incorpora um novo hábito, é a frequência com que você repete esse hábito novo. E um dos exemplos é, por exemplo, você decidir que quer parar de tomar café com açúcar. E vamos supor que você tome 3 xícaras de café por dia. Daí você toma sua primeira xícara de café sem açúcar, acha ela amarga e acaba desistindo de tomar café naquele dia. E nos próximos dias você faz a mesma coisa, toma só uma xícara de café sem açúcar no lugar das 3 que você estava acostumado. Num período de 7 dias, você vai ter tomado 7 xícaras de café sem açúcar e não 21, como seria seu hábito anterior. Então, isso acaba fazendo uma diferença para incorporar novos hábitos. É o número de vezes que você repete o hábito que determina, é a frequência que você repete um hábito que faz a diferença para você incorporá-lo ou não. E, basicamente, a coisa se passa em 3 camadas. Então, a camada exterior são a camada dos resultados. No meio tem uma camada de processo e no centro, em círculos concêntricos, está a identidade. O que ele diz? Ele diz que o processo para você sedimentar um novo hábito deve partir da identidade, de você incorporar a nova identidade que você quer ter a partir do... É você incorporar a identidade que você quer, é você incorporar a nova pessoa que você quer ser a partir da incorporação. É você incorporar a nova pessoa que você quer ser a partir desse hábito que você quer modificar. Então, por exemplo, se você quer parar de fumar, então ele dá um exemplo. 2 pessoas que querem parar de fumar, você oferece um cigarro para uma delas, uma diz, não, eu estou tentando parar de fumar, e a outra diz, não, eu não fumo. Qual você acha que tem maior probabilidade de ter sucesso? É aquela que já incorporou a identidade de não fumante. Então, qual é o processo para a transformação que eu quero?
A gente sabe que você conseguir ter um resultado satisfatório, 80% depende das escolhas nutricionais, da nutrição que você faz, 20% da atividade física, 100% da atividade e do apoio de uma comunidade. Ingerir proteína, que dá saciedade em primeiro lugar, que é o substrato para a construção de massa magra e a base para a gente fazer hormônios, anticorpos do nosso sistema de defesa, ingerir fibra para garantir saúde intestinal e comer bons carboidratos para garantir o nível de energia, é fundamental para você conseguir efetivar uma transformação corporal adequada. Você precisa fazer lanches proteicos, a gente tem que ingerir proteína em todas as refeições. E muitas vezes, como eu já falei, isso não é tão fácil assim. Hidratação, fundamental para você ter um resultado adequado, para todos esses micronutrientes serem distribuídos pelo seu corpo. Fazer atividade física pelo menos 30 minutos por dia, 6 vezes na semana, dando mais ou menos 3 horas de atividade física por semana, contar com o apoio de uma comunidade de apoio e estímulo, não ter em casa alimento gatilho e praticar meditação, mindfulness, para garantir serenidade e autocontrole. Então, qual é a ferramenta que garante que a gente vai conseguir essa transformação? Suplementação. Por quê? Porque ela resolve uma equação fundamental, que é você diminuir a quantidade de calorias que você ingere e aumentando a quantidade de nutrientes que você precisa. É isso que a gente consegue fazer com suplementação. E aqui estão os produtos da Herbalife, começando pelos nossos shake, que é o nosso substituto parcial de refeição, tem tudo que o corpo precisa, tem proteína adequada, tem carboidrato bom, tem gordura boa, e o nosso shake tem 10 gramas de proteína. Se a gente, com o nosso leite vegetal, que é o Nutref, que também tem 10 gramas, e acrescentando uma colher medida de protein powder com 5 gramas, você já garante 25 gramas de proteína numa refeição, o que é excelente, garante uma baita saciedade, que é o que a gente precisa. Aqui mais alguns produtos que nos ajudam, então é o caso do Protein Coffee, que é um lanche, uma bebida proteica de whey protein, 16 gramas para você tomar de lanche. O nosso colágeno Verisol, maravilhoso para pele, cabelo, unha, com 8,4 gramas de proteína. E o nosso 3-Core Protein Blend, que é o shake de reposição pós-atividade física de musculação. E as fibras? A gente tem Fiber Powder e Fiber Concentrate, que é maltodestrina resistente à digestão, alimento para a nossa microbiota do bem, que ajuda a gente a emagrecer e a ser saudável. Tem o Fiber Bond, que é fibra de aveia e beterraba. Todos eles ajudam a regularizar o trânsito intestinal, melhoram a saúde do intestino e garantem uma absorção adequada dos micronutrientes. Hidratação, Herbal Concentrate é o nosso chá verde com chá preto, malva, hibisco e cafeína, garante hidratação diária e além disso a gente tem o NRG sob a forma de chá e de tabletes, feito de um derivado do guaraná, guaraína, que é um neurotônico que garante humor, qualidade do sono, regula a ansiedade, melhora a disposição, é incrível esse produto. E aqui a nossa nutrição complementar, ômega 3, multivitaminas e cálcio. Então, nosso ômega 3 é o óleo de peixe tirado do olho, cérebro, fígado e ovas do peixe, que é o ômega que interessa para nós, que garante saúde cerebral, cardiovascular, articular e de imunidade. Multivitaminas e minerais, fundamental para dar suporte a todas as reações metabólicas do organismo e especialmente aquelas ligadas a fortalecer a nossa imunidade. E cálcio, com vitamina D e magnésio, que garante uma distribuição adequada do cálcio pelo organismo. Então, realmente são todos fundamentais. E aqui está a nossa linha 24 horas, que é a linha de apoio à atividade física, CR7, que é um repositor, uma bebida repositora de eletrólitos,
BCAA com 3 aminoácidos na proporção de 5:1 e para 1, sob a forma de tablete e não em pó, que o gosto é horrível. Glutamina, super importante para a nossa imunidade e saúde intestinal. O whey protein, que dá suporte à reconstrução muscular depois da atividade física. Carboprotein, que é um suplemento que dá suporte aos atletas de atividade aeróbica intensa, e o Tricore Protein Blend, que eu já mostrei, com 25 gramas de proteína para construção de massa magra. Resumo da ópera. Decidir não basta. Você tem que incorporar a identidade desejada. Cuida do processo com as ferramentas poderosas que a gente acabou de apresentar. Nutra-se, alimente-se bem, está bem nutrido e sem fome é fator fundamental de sucesso rumo à transformação corporal desejada. Pratique alimentação defensiva, é assim que você vai conseguir escapulir dos gatilhos que fazem a gente sucumbir às vezes. E se você sucumbiu, volta para trás, retorna imediatamente, não deixa a coisa entornar. Não existe esse negócio de dia do lixo, porque senão você vai ficar andando para frente e para trás o tempo todo. E o que eu quero é desejar que você tenha muito sucesso no projeto de transformação corporal, com a ajuda da pessoa que te convidou para estar aqui hoje. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. E agora nós vamos assistir um vídeo incrível das promoções. Até lá! Que ótimo treinamento! É sempre muito bom aprender e conhecer um pouco mais sobre os nossos produtos. Gostaria de compartilhar com vocês mais alguns benefícios que só Herbalife Nutrition pode proporcionar. Os produtos são de alta qualidade, produzidos com base em muita pesquisa e ciência. E além de consumir o produto de acordo com as recomendações, você pode fazer substituições saudáveis e diversificar com receitas incríveis. Temos um site completo com receitas para você fazer em casa. Acesse receitaserbalife.com.br e descubra muitas possibilidades para deixar o consumo dos seus produtos ainda mais divertido e saboroso. Você pode ser um Herbachef. Vocês viram que além de produtos de alta qualidade, a Herbalife Nutrition ainda te apoia com ferramentas para transformar sua vida mais saudável. E não para por aí! Para apoiar sua rotina de exercícios, temos um canal no YouTube com muitas aulas. Venha se exercitar com a gente. Acesse Herbalife Brasil Exercícios. Converse com o consultor independente Herbalife Nutrition, que te convidou para esse evento, e saiba como se tornar um cliente premium. Kit de início a partir de R$20. Exclusivo coach do bem-estar, que vai te ajudar com o seu objetivo. Ao se tornar um cliente premium, você terá vantagens como parcelamento de pedidos, entrega direta da Herbalife Nutrition, linha direta com nutricionistas e descontos nos produtos que podem passar de 32%. E como não poderia deixar de ser, a Herbalife Nutrition mantém seu compromisso social. Por meio de programas Casa Herbalife, a Herbalife Nutrition Foundation HNF apoia organizações sem fins lucrativos com projetos de nutrição e segurança alimentar para mais de 4.000 crianças em situação de risco no país. Contamos com seu apoio nessa missão. Escaneie o QR Code na tela ou acesse hrbl.me/Casa Friends Brasil e faça sua contribuição. Espero que tenham gostado desse evento incrível, repleto de muito conhecimento e novidades. Fiquem agora com as promoções do mês. Te esperamos na próxima edição de mais uma Hora Saudável.